Aleluia, Deus é bom. Sabe, queridos, nessas últimas semanas, por várias vezes, conversando com alguns irmãos, a gente comentou a respeito de um dos personagens bíblicos do Velho Testamento. O último bate-papo foi até com o Marcos Saneneta, a gente estava conversando sobre esse homem de Deus e do exemplo que ele significa para nós, cristãos, para nós que buscamos a presença de Deus, buscamos fazer a vontade do Pai. E esse homem, ele consiste em praticamente 25% do livro de Gênesis fala a respeito dele, que é o nome de José. José é um homem que eu fico pensando na história dele, naquilo que ele viveu, naquilo que ele passou, naquilo que ele contemplou. E como a gente tem para aprender com a vida de José? Como ele é um homem que parece que o que aconteceu com ele aconteceu ontem, porque o que ele viveu é algo que, de alguma forma, qualquer um de nós está disposto, não disposto, mas está possível de acontecer. Na verdade, a gente gostaria que, se fosse conosco, fosse um pouquinho diferente. A gente gostaria de pular algumas etapas do que aconteceu com José. José teve um sonho, aliás, ele teve vários sonhos, mas de um sonho daquilo que Deus programou para a sua vida, até aquele sonho se realizar, ele passou por muita coisa. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque eu creio que José traz para nós muitos ensinamentos. José é um tipo de Cristo, porque aquilo que ele viveu, a forma como ele viveu, aponta, lá da história antiga do Velho Testamento, aponta para a vida de Jesus no Novo Testamento. Um homem que ensina. José tem uma coisa interessante, José nos ensina por aquilo que ele fez e nos ensina por aquilo que ele não fez. De duas formas, José revela, através da sua história, alguns aprendizados para cada um de nós. Por tudo aquilo que ele viveu, por tudo aquilo que ele passou, um homem de princípios e valores, e que eu acho incrível que José, em momento algum da sua vida, pelas dificuldades por quais estava passando, ele negociou seus princípios. José, em momento algum, ele trabalha no sentido assim, já que está acontecendo isso, eu vou fazer aquilo, porque de forma a gente tenta passar por cima. Não, José nunca negociou nada por aquilo que ele estava vivendo. Pelo contrário, seus princípios sempre foram firmes e o que fez dele o exemplo que ele é. Um homem que, mesmo fazendo a coisa certa, amargou um punhado de coisas esquisitas, um punhado de coisas estranhas. Às vezes a gente acha que as coisas erradas, ou vamos pôr erradas de uma outra forma, às vezes a gente acha que as coisas não prazerosas, a gente acha que as coisas que não são boas, são fruto de uma desobediência, são fruto de um pecado. Isso é um absurdo. Logicamente que muitas vezes nós pagamos o preço dos nossos pecados, mas não quer dizer que toda dificuldade que passamos é fruto de pecado. Se fosse assim, Jesus Cristo seria pecador. Porque se tem alguém que passou por muitas dificuldades, foi Jesus. Às vezes na nossa visão humana, a gente olha para os nossos irmãos e quando nós os vemos passando por dificuldade, a gente já pensa, esse aí deve estar aprontando alguma. Ou você nunca teve esse tipo de juízo na cabeça. Às vezes a gente vê um irmão passando por muitas dificuldades, muitas, uma atrás da outra, você pensa, esse aí tem culpa no cartório. Esse aí está fazendo alguma coisa e por isso Deus o está castigando. E a gente esquece que o sofrimento, as dificuldades e muitas coisas que passamos, elas são didáticas. Elas têm um conteúdo que Deus permite para nos ensinar. E o que José passou não é diferente disso. Um homem que, mesmo agindo corretamente, pagou um preço pelas circunstâncias que viveu. A história de José, meu querido, é uma história que pode mudar a nossa. Mas eu só tenho a minha história mudada quando eu me rendo diante do Senhor, que era o Senhor de José, e que também é o meu Senhor. Eu só deixo a minha história ser mudada quando, de alguma forma, eu permito
E o que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, me ensina através da sua palavra, e deixa que essa palavra se entranhe no mais íntimo do meu ser, para que isso complete, para que isso opere uma transformação em mim. A história de José tem esse poder. Um exemplo que eu creio que pode afetar o nosso futuro, pode afetar o nosso relacionamento com Deus, pode afetar a nossa situação junto com os irmãos, junto com as pessoas. Essa é a vida de José. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Feche os seus olhos, eu queria ter uma palavra de oração, para que a história de José possa alcançar a sua história. Para que aquilo que José viveu possa trazer ensinamento para o seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te apresentar agora, Pai, cada um dos nossos corações. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as situações que temos vivido. O Senhor sabe, ó Pai, quais têm sido as nossas lutas, quais são as dificuldades. O Senhor sabe, ó Pai, quais são os sentimentos que têm invadido os nossos corações e as nossas mentes. Quantas coisas temos vivido, Pai, que se pudéssemos mudar essa realidade, a gente já teria mudado. Deus, temos vivido circunstâncias onde às vezes a pergunta que vem nos nossos corações é o porquê. Por que o Senhor está permitindo isso? O que está acontecendo que a gente entrou nessa? Por que o Senhor concedeu essa situação nas quais estamos vivendo? Pai, mas nós queremos agora, no nome de Jesus, ao estudar a Tua palavra, ao conversarmos sobre homens que o Senhor usou, como é o caso de José, nós queremos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor ministrou na vida de José possa agora alcançar o nosso coração, Pai. Possa alcançar cada uma das nossas vidas. Que o exemplo de José possa ser uma escola para nós os seus filhos. E nessa noite nós pedimos agora que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, opere, fale profundamente a cada um de nós. E saiamos daqui, ó Deus, com uma nova perspectiva, mediante o exemplo desse homem do Senhor. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido? Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Permita agora que o Espírito haja, opere, revele aquilo que Ele quer através dessa história. Eu creio que a gente poderia dividir a história de José em 4 partes. Em cada parte a gente aprende alguma coisa. Primeira parte dessa história, eu diria que foi a parte da família. Gênesis 37:3 diz assim: ora Israel, foi o nome que Deus deu a Jacó, pai de José, né? Ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Esse versículo mostra tanto que José era especial para Jacó. E aí a gente pensa assim, que coisa estranha um pai declarar abertamente que ama mais um filho do que os outros. Mas a história de José mostra o porquê disso. Se a gente voltar um pouquinho na história, para falar um pouquinho da história de Jacó, a gente vai entender por que esse amor, por que José era especial no coração de Jacó. Na verdade, quando José encontrou aquela que era amada dos seus olhos, chamada Raquel, José se encantou por Raquel e queria que Raquel fosse sua esposa. E falou para o seu sogro para Labão, pai de Raquel, que trabalharia 7 anos para que pudesse recebê-la como esposa. E Labão concordou. Jacó trabalhou 7 anos. Imagina você trabalhar 7 anos para poder ter a mulher que você ama. Na noite de núpcias, depois de 7 anos de trabalho, ele teve ali aquele momento, um casamento, com uma mulher de véu, que ele pensava ser Raquel. Teve a noite de núpcias com a sua esposa, mas qual foi a sua surpresa de manhã ao ver que aquela mulher não era a mulher do seu coração?
e sim a cunhada mais velha. Labão, seu sogro, falava que naquele tempo, naquele lugar, nunca se dava primeiro a filha caçula para o casamento, tinha que ser primeiro a filha mais velha. Conclusão, como Raquel era mulher, o coração de Jacó, ele disse então vou trabalhar mais 7 anos, mas eu quero a Raquel. E a história vai se desenvolvendo nisso aí. Raquel era estéril, e a sua irmã mais velha, Lia, com quem Jacó casou primeiro, lhe deu 6 filhos e uma filha. E Raquel, estéril, não conseguia dar nenhum filho. E tentando resolver, a gente tem essa mania, às vezes a gente quer resolver antes do tempo de Deus as coisas. Raquel então falou assim: olha, Jacó, já que eu não consigo te dar filhos, deita com a minha serva e tenha filhos com a minha serva, pelo menos não é com a minha irmã. Jacó deitou com a serva, teve 2 filhos com a serva. Naquele tempo, Lia também já tinha parado de conceber. Mas olha, se ela mandou a serva deitar, vou mandar a minha também. Deitou a serva de Lia com Jacó, teve mais 2 filhos. E Raquel nada de ter filho. Até que, no tempo de Deus, a palavra de Deus fala que Deus abriu a madre de Raquel e Raquel concebeu. E veio José. Então José, na verdade, foi, se a gente contar as 7 de Lia, 2 filhos de cada serva, José foi o 12º filho de Jacó. Por isso a palavra diz que foi o filho da sua velhice. E ainda de quebra, Raquel ainda teve outro, que foi o Benjamim. Mas José foi o primeiro filho da mulher amada de Jacó. Esse motivo de tanto carinho que Jacó tinha por José. José era especial e Jacó não escondia esse carinho. Todos os filhos tinham capas, vestes, túnicas. A de José era colorida, as outras eram todas brancas. Dá para perceber como é que a irmãzaiada mais velha começou a tratar José. Porque era um professorzinho do pai, era um diferente. Os filhos mais velhos começaram a ver que o tratamento era diferente, que os presentes eram diferentes, que a forma como Jacó falava de José era diferente. E José cresceu diante de tudo isso. Não era sua culpa o pai gostar mais dele, não era sua culpa ele ter sido o primeiro filho da mulher amada, mas José conviveu com toda essa realidade. E como se não bastasse, não só por ele ter sido especial e o filho da mulher amada, ele era um homem a qual Deus tinha um propósito todo especial. E Deus deu os sonhos para José. O primeiro sonho de José, ele sonhou e chegou para os irmãos dele todo alegrinho, olha a inocência. Chegou todo alegrinho para os irmãos e falou assim: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente era todos feixes no campo. Aí o meu feixe ficou em pé no meio de todos e todos os outros feixes se dobraram diante de mim. Para quem já tinha raiva do menino, um sonho desse só serviu para colocar mais gasolina no fogo. Como se não bastasse, veio o segundo sonho de José. Esse então foi atrevido. José chegou para a família e falou o seguinte: olha, eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim e me reverenciavam. Aí até Jacó entrou na jogada. Não, meu filho, aí você foi longe. Quer dizer que até o pai e a mãe tem agora vai ter que se dobrar diante de você? Não, aí para com isso. A Bíblia conta que Jacó ainda o repreendeu, mas mal sabia José do que vinha pela frente. E essa história maravilhosa de José. Então, aquilo lá foi gerando tanto ódio, tanta inveja, tanto ciúme nos seus irmãos, que os irmãos começaram a conversar sobre como agir para cortar esse atrevimento de José. Um dia eles estavam todos os irmãos cuidando do rebanho nos pastos, e Jacó, o pai, pediu para que José fosse ver se estava tudo bem, porque já fazia muitos dias que eles estavam lá. E José foi todo alegrinho para ver o que estava acontecendo. E quando os irmãos o viram chegando, porque a túnica contava que era José, eles já começaram a bolar alguma forma de matar José, porque eles não estavam aguentando mais. O ódio era tamanho, aquele sentimento de não é possível, de não conseguir ficar junto, estava tão grande que um plano para tirar a vida de José foi elaborado. Ele só não foi morto porque Rubem, o irmão mais velho, o primeiro filho de Lia, interviu e falou o seguinte: olha, não vamos derramar esse sangue sobre as nossas cabeças. Vamos simplesmente
fazer alguma coisa para ele ficar aqui. Aí resolveram colocar José numa cisterna, colocaram ele num poço para ele ficar preso. Enquanto ele estava ali, eles viram uma caravana de ismaelitas que estavam passando e tiveram a brilhante ideia. Então vamos vender José. Esse povo está indo para o Egito, leva José escravo para longe e a gente não vai ter mais problema. Fizeram isso. Ganharam 20 ciclos de prata vendendo José para que José fosse escravo do Egito. Essa foi a primeira parte da história de José. Fruto do ódio dos seus irmãos, José então foi vendido como escravo. Mas o que é interessante, no capítulo 38, versículo 2, diz uma coisa muito interessante que a gente precisa fixar no nosso coração. Que diz assim: o Senhor era com José. José foi vendido para o Egito. E quando ele foi vendido para o Egito, ele acabou como escravo na casa de um oficial do faraó chamado Potifar. Eu estou resumindo a história aqui, porque é importante que a gente conheça cada detalhe daquilo que aconteceu com José. E ele acabou caindo na casa de Potifar. E o comecinho do capítulo 38, que fala desse momento dele nessa casa, o Senhor declara que era com José. José então chega, a segunda parte da história de José é exatamente com Potifar. E quando ele chega na casa de Potifar, como o Senhor era com ele, tudo que ele fazia dava certo. Tudo que José punha a mão prosperava. Tudo que José organizava ficava bom. Tudo que José intervia ficava melhor. Porque o Senhor era com ele. E José então entra naquela casa como escravo e as coisas vão acontecendo de uma forma tão adequada, tão bem preparada, e Potifar foi crescendo os olhos para José e falou assim: você não pode ser um escravo qualquer, você vai ser o mordomo da minha casa. E a Bíblia diz que José chegou a um tal ponto como mordomo na casa de Potifar, que a única coisa que Potifar sabia era o pão que ele estava comendo, porque o resto, tudo quem tomava conta era José. Era José que administrava, era José que fazia com que as coisas andassem bem, e tudo que José fazia prosperava. E Potifar estava extremamente satisfeito com José. Mas a Bíblia fala que o sucesso de José abençoou Potifar. Ou, em outras palavras, Potifar prosperou pelo amor de Deus a José. Então veja, quando um homem de Deus se deixa ser usado por ele, as pessoas à sua volta são abençoadas pelo amor que Deus tem ao seu filho. Amém? Presta atenção nisso. Mas a Bíblia também fala que José era um jovem, bonito, formoso, galãozão, bonitão. E como tudo que ele fazia prosperava, quando uma pessoa tem a graça de Deus, ela passa a ser olhada de forma diferente. Tudo que ele fazia dava certo. Então, começa a existir uma certa cobiça das pessoas que estão em volta para aquele que é próximo diante de Deus. E não deu outra. Bonitão, lindão que ele era. A mulher de Potifar se apaixona por José. E de qualquer jeito ela queria tirar uma casquinha de José. Fez de tudo para ver se José ia para a cama com ela. E José, por ter princípios, ele deixava bem claro: como o meu patrão acabou de colocar toda a confiança naquilo que eu faço. Ele não sabe nem do dinheiro dele, porque eu que administro. Como é que eu vou fazer uma desfeita dessa com o meu chefe? Como é que eu vou deitar com a esposa do meu chefe e desonrá-lo dessa forma? E a resposta de José foi não. Ela continuou tentando, ela tentou de tudo quanto é forma seduzi-lo, e a resposta de José continuamente era não. Até um dia que ela cansou e aprontou uma e conseguiu ficar com a capa de José e mentiu para o seu marido dizendo: olha aqui a capa, ele tentou deitar comigo, ele tentou violentar-me, e eu consegui gritar, e eu gritei, os servos voltaram, ele saiu correndo, mas a capa dele ficou comigo. Logicamente que Potifar se enfureceu contra José, porque acreditou na sua esposa. E evidentemente, diante disso, José então foi colocado na prisão. Aí nós entramos na terceira parte da vida de José, e é quando então ele vai para o cárcere, ele vai
para a prisão. Gênesis 39, 21 diz uma coisa interessante na continuidade daquilo que ele estava fazendo com José. Ele diz assim: o Senhor, porém, era com José. O Senhor era com José quando ele chegou na casa de Potifar. Agora Deus está falando que o Senhor continuava com José quando ele chegou na prisão. O Senhor era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O que é mercê diante do carcereiro? E de novo, José chega no cárcere, José chega preso, e a sua conduta, o seu jeito, a sua forma, o seu dizer, o seu falar, o seu agir, mostrava até para o carcereiro o tipo de homem que ele era. E a Bíblia fala que o carcereiro gostou tanto de José, pegou a chave da prisão e falou o seguinte: olha aqui, ó, cuida dos presos, não deixa eles fugir não, isso é uma coisa que eu fico do meu lado, mas o que você acha de fazer, o que você acha que tem que ser feito, está na sua mão. José, então, como preso, passou a administrar a própria prisão. José, como alguém que estava ali, preso, poderia até fugir se quisesse, mas estava ali administrando aquilo que seria o carcereiro que deveria administrar. O carcereiro confiou a tal ponto em José, que deixou toda a administração daquela prisão diante dele. Porque José era um homem de Deus, o Senhor era. E quando ele estava na cadeia, 2 oficiais do rei foram presos, do faraó foram presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Por algum motivo lá, o faraó ficou chateado com eles e os prendeu. E os 2 tiveram um sonho no mesmo dia. O copeiro-chefe teve um sonho, e ele sonhou com uma videira, e que aquela videira tinha 3 ramos, e que as uvas produzidas por aquela videira ele espremia e colocava no copo e oferecia para o faraó. Aí José falou assim: então deixa eu interpretar esse sonho para você. Esse sonho, os 3 ramos significam 3 dias. Daqui 3 dias o faraó vai restaurar você ao seu cargo, você vai voltar a servi-lo como você vinha fazendo. O padeiro virou e falou assim: eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinham 3 cestos de mantimento sobre a minha cabeça, e no maior tinham todas as iguarias que o faraó gostava, mas as aves vinham e comiam desse cesto que estava sobre a minha cabeça. José vira para aquele padeiro e diz o seguinte: os 3 cestos também simbolizam 3 dias, só que no seu caso é diferente. As aves comendo desses manjares que estão no cesto maior, na verdade, daqui 3 dias o faraó mandará executá-lo. Você vai ser colocado no madeiro e as aves o comerão. Mas para o copeiro, José falou o seguinte: olha, já que você vai ser restaurado, fala com o faraó, fala a respeito de mim, tenta com o faraó para que ele tenha misericórdia de mim e me tire dessa prisão. E a palavra de Deus fala que aconteceu exatamente como José tinha visto o seu sonho. O padeiro foi assassinado, foi morto, o copeiro foi restaurado, e o copeiro ficou tão empolgado com aquilo lá que esqueceu de pedir aquilo que José tinha pedido. E por 2 anos, aquele copeiro nem lembrou de José. 2 anos depois, o faraó tem uns sonhos meio estranhos e pede a todos do reino que pudessem interpretar os seus sonhos, e ninguém consegue. Aí o copeiro lembrou do tal José, que lá 2 anos completos atrás tinha interpretado o seu próprio sonho. Aí pensou assim: rapaz, aquele menino me pediu para interceder 2 anos depois. E ele falou para o faraó: olha, eu conheci um cara na prisão que interpretava os sonhos, e ele disse exatamente o que aconteceu comigo. O faraó mandou chamá-lo. Aí José então chega até a presença do faraó, e o faraó lhe conta os 2 sonhos. O primeiro sonho de faraó, ele via 7 vacas gordas que estavam pastando, e de repente apareciam outras 7 vacas bem magras, e as vacas magras comiam as vacas gordas. Depois o faraó teve outro sonho, onde ele via um milharal, onde tinha 7 espigas muito boas, gordas, bonitas, e depois nasceram 7 espigas bem mirradas, e as espigas mirradas comiam as espigas gordas. E o faraó falou assim: o que isso significa?
José interpretou na hora, disse: olha, Faraó, os dois sonhos significam a mesma coisa. Os dois sonhos mostram e revelam a mesma coisa. Na verdade, você passará por 7 anos de muita fartura. Os campos vão produzir de uma forma como nunca vista, mas serão seguidos de 7 anos de fome, onde os campos não produzirão nada. Então, o Senhor vai ter que trabalhar para que nesses 7 anos de fartura seja armazenados grãos, para que nos 7 anos de fome vocês possam ter o que comer. Eu aconselho que vocês guardem 1/5, 20% de tudo que for produzido nesses 7 anos de fartura, para que assim vocês possam sobreviver nos 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado, porque além de ter revelado o sonho, ele ainda deu a dica de como deveria ser feito. E aí José fala o seguinte: olha, você precisa então arrumar alguém, um homem que possa trabalhar para que seja feito dessa forma. O faraó então reuniu seus sábios e falou: olha, não tem homem que nem esse cara, tem que ser ele. E José foi colocado como o administrador do Egito. E aí a gente entra na quarta etapa da história de José, que é quando ele se torna governador do Egito. Só tinha um homem acima dele em toda a terra do Egito, que era o próprio faraó. José então tinha poder de prender, de soltar, de fazer, de desfazer, de mandar e desmandar. Ele era o homem que o Egito todo respeitava. E o que aconteceu? O que ele proclamou: durante 7 anos de fartura, ele guardou nos celeiros e mandou fazer armazéns para guardar o excesso, a sobra, 1/5 de toda a produção daquela terra. E quando veio os 7 anos de fome e os campos não produziam nada, aquilo não aconteceu só no Egito. O mundo inteiro da época, o mundo conhecido da época, passou por esses 7 anos de fome. E todas as nações em volta iam ao Egito para comprar comida, porque não existia campo que produzisse. Então as nações começaram a visitar o Egito para comprar daquela terra. E não foi diferente com Israel. Israel também teve que mandar pessoas para o Egito para que pudessem comprar comida. E foi quando então, um dia, José estava ali e chegaram os seus irmãos para comprar mantimento para levarem para o seu pai, para a sua família que estava lá na terra de Canaã. E quando eles chegaram, José os conheceu, mas eles não conheceram José. E essa história vai longe, eu não quero entrar em detalhe aqui, mas a verdade é que José olhava aqueles filhos e José montou uma estratégia, porque ele queria ver o irmão mais novo que não tinha ido, depois queria ver o pai. Então ele acabou aprontando algumas com seus irmãos para que pudesse gastar mais tempo com ele. E a Bíblia fala várias vezes: José olhava para os seus irmãos e saía correndo da sala e entrava numa outra sala para chorar. José chorou várias vezes, porque viu seus irmãos e não se revelou a eles. Até que depois de algum tempo ele se revela e os irmãos ficam apavorados, pensam: agora então ele vai tirar a forra tudo aquilo que nós fizemos com ele. E José declara uma coisa muito interessante. José diz a eles assim: olha, não foi vocês que fizeram isso comigo, foi o Senhor que permitiu para que, estando aqui no Egito, todas essas coisas pudessem ser feitas e os mantimentos que precisamos para esse tempo de fome pudessem ter sido estocados. Foi Deus que fez isso, foi Deus que permitiu. José tinha todo o poder do mundo para colocar os seus irmãos na cadeia, para, como a gente fala, para descontar todo o sofrimento causado pelos seus irmãos. Mas não, José os amou, chorou por ver aqueles irmãos, fez com que o seu pai pudesse descer para o Egito e abraçou o pai e chorou muito. E foi no Egito que Jacó faleceu, seu pai. Mas por que eu estou contando essa história? O que essa história tem a ver comigo? O que essa história tem a ver com você? E é exatamente nesse ponto que eu quero me deter agora. Tem tudo a ver com você e comigo. A história de José nos ensina muitas coisas. A história de José nos ensina coisas fantásticas que nós não podemos sair daqui sem meditar a respeito delas.
E quais são as lições que nós podemos tirar dessa história? Primeira lição: cuidado, muito cuidado com o ódio, com a inveja ou com sentimentos parecidos que nós possamos manter no nosso coração a respeito de gente, de pessoas que estão à nossa volta. Os irmãos de José não imaginavam de tudo aquilo que o Senhor já tinha preparado para ele. Mas tudo aquilo que aconteceu com José foi fruto de ódio desses irmãos. Às vezes nós estamos conversando com homens e mulheres de Deus, gente que frequenta a igreja, gente que tem o Senhor como o Senhor de suas vidas. E como é fácil a gente descobrir lá dentro do coração uns dos outros esse tipo de ódio, de raiva e de mágoa contra situações e pessoas que de alguma forma aprontaram. Como é fácil a gente extrair, sabe? A gente vai conversando com as pessoas e de repente a gente começa a notar um ódio escondido lá no fundo. Um ódio que foi ali, parece que camuflado, porque se sentiram injustiçados em alguma parte de suas vidas. Deixa eu falar uma coisa, querido. Esse ódio que está guardado no seu coração não vai te acrescentar absolutamente nada que vale a pena. Esse ódio não vai trazer nada que você possa falar assim, aí agora eu estou realizado. Não, você não vai ser realizado. Esse ódio vai consumi-lo de tal forma que a cada momento você se coloca mais distante de Deus e mais indiferente com as pessoas. Não guarde, não deixe que qualquer sentimento desse tipo permaneça no seu coração, como permaneceu no coração dos irmãos de José. Essa é uma lição que nós temos que levar para a nossa vida. Esses sentimentos que levaram os seus irmãos a fazer esse tipo de coisa é o mesmo sentimento que pode te levar a fazer coisas absurdas, como se você achasse que estaria fazendo justiça. A justiça de Deus é diferente da nossa. E por isso, Deus está onde está e nós estamos onde estamos. Toda vez que nós pensamos em fazer a nossa justiça, nós trocamos os pés pelas mãos. Porque a nossa justiça ela é recheada de vingança. A nossa justiça ela não estabelece algo que melhora a vida das pessoas. Ela estabelece algo que acaba com as pessoas para que a gente fique bem. Se é que a gente fica bem. A nossa justiça, ela é extremamente egoísta, porque ela só leva em conta o nosso bem-estar. Isso é coisa que tem que ser removida no nosso coração. Segunda lição que a gente aprende com a vida de José. Nós temos que tomar muito cuidado com as propostas indecentes que se achegam a nós. José estava muito bem na casa de Potifar. Estava tudo indo muito bem, ele estava sendo o administrador de tudo naquela casa. E ele podia ter pensado o seguinte: poxa vida, até que não foi mal ter vindo para o Egito, olha aqui, já estou com super emprego, estou bem na fita, estou indo de bem a melhor, então valeu a pena tudo que eu passei. Aí aparece alguém para seduzir José, que foi a esposa do Potifar. Então vai ser, sabe assim, queridos, sempre vai ter alguém para tentar nos seduzir, para que nós saiamos da nossa referência. Sempre vai ter alguma coisa que vai te rodear para te fazer quebrar algum princípio de vida. Não vai faltar oportunidade de você ser seduzido por alguma coisa. Quando eu estou falando de seduzido, eu não estou falando só na área sexual, não. Seduzido por poder, seduzido por dinheiro, seduzido por aparência, seduzido para, sabe assim, para ter um upgrade no seu estilo de vida. O diabo está cansado de saber disso. E ele sabe aonde ele pode pegar cada um de nós. Talvez a forma de seduzir você é diferente da forma de me seduzir. Talvez o que te encanta é diferente daquilo que me encanta. Mas é exatamente isso, o diabo vai querer, sabe, assim, naquele momento que você achar que está tudo muito bem, tudo tranquilo, você está seguro, você está firme, você está bem com Deus. É exatamente aquele momento que vai aparecer uma mulher de Potifar para contar com você.
A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia, exatamente por causa disso. A gente acha que está bom, o emprego está indo bem, o trabalho está indo bem, os relacionamentos estão indo bem. Eu só tenho motivo para glorificar a Deus e agradecer. E é quando a gente está nesse momento que o inferno maquina contra nós com alguma coisa que possa seduzir e quebrar os princípios do nosso coração. E é aí que mora o perigo. Então cuidado para que nada, nenhuma proposta tentadora, para que nada que possa te seduzir ganhe terreno sobre a sua vida. Gente que quer ganhar dinheiro fácil e pensa: olha que oportunidade que Deus abriu para mim. Muita gente arrebentou com a sua vida por achar que uma porta se abriu. Na verdade, era fruto de uma tentação, de uma sedução. Terceira lição que eu quero compartilhar com você: nunca quebre e nem negocie os seus princípios. Não existe nenhuma razão, nenhuma situação, nenhuma circunstância que vale a pena fazer isso. Não existe nada que aconteça conosco e justifique um princípio de vida ser quebrado. E justifique um princípio divino que nos foi ensinado por essa palavra ser negociado. Quando a gente negocia princípios divinos, amados, nós estamos prostituindo com alguma coisa. José em momento algum se deixou levar por aquilo que estava diante dos seus olhos. A palavra de Deus nos ensina princípios e valores para que sejam mantidos no coração e nos dê a força necessária para agir contra aquilo que vem nos seduzir a negociá-los. Nunca quebre esses princípios. Um princípio de Deus quebrado nos leva a uma vida de pecado e cada vez mais fica difícil de restaurá-los. Pode ser restaurado? Lógico. Mas o inferno vai ir com força total para que aquele princípio quebrado não seja restaurado. Quarta lição: sirva a Deus independente do lugar e da situação que você está vivendo. Se a gente olhar para a vida de José, lá atrás ele teve o sonho de que todos reverenciariam a sua presença. Por quê? Porque como governador do Egito, ele se tornou realmente a pessoa onde todos reverenciavam. Mas entre ele ter aquele sonho e chegar a ser governador, ele viveu muita coisa com Deus. Entre aquele sonho até ser governador, ele foi odiado pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi enganado pela mentira da esposa do Potifar, ele foi esquecido pelo copeiro, que tinha combinado que avisaria o faraó. Quantas coisas nesse meio que fizeram com que José passasse por circunstâncias difíceis. Mas em todo o tempo, José tinha um foco. Ele servia a Deus, independente de onde ele estava. Ele não foi só um bom governador. Às vezes a gente tem essa mania. Quando eu chegar em tal posição, Deus só vai ver como é que eu vou te servir. Mas a palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco vai ser no muito. E a gente às vezes quer ser só fiel no muito, quer esquecer o pouco. A gente quer chegar numa condição top, sem passar pela realidade antes disso. A gente fala da história de José, todo mundo quer ser governador que nem José, mas ninguém quer passar pela prisão, ninguém quer passar pela mentira à sua volta, ninguém quer passar pelo ódio dos seus irmãos. A gente só quer coisa boa. José passou por tudo isso, e em tudo isso que ele passou, ele foi fiel a Deus, porque ele fazia com esmero, com excelência, tudo aquilo que chegou às suas mãos. Ele servia a Deus. Ele serviu a Deus desde o buraco onde ele estava, que os seus irmãos o colocaram. Ele serviu a Deus enquanto estava indo com a caravana para o Egito. Ele serviu a Deus na casa onde ele se tornou escravo. Ele serviu a Deus na prisão. Ele serviu a Deus no governo do Egito. Ele serviu a Deus em todo o tempo. Não só nos momentos bons ou favoráveis. José serviu a Deus nas super dificuldades e nas super facilidades.
ser governador do Egito e só ter o faraó como chefe, sendo que ele estava acima de todos os outros, devia ser muito fácil, muito tranquilo. Não, mas ele serviu a Deus daquela forma, como serviu na outra, quando ele era escravo. Nós precisamos aprender a servir a Deus. Você está passando por uma dificuldade, querido? Sirva a Deus nessa dificuldade. O momento que você está vivendo está complicado, sirva a Deus nessa complicação. Você está sem dinheiro, serve a Deus sem dinheiro, para que você aprenda a servi-lo com muito dinheiro. Sirva a Deus com pouco, para que você aprenda a servir a Deus com muito. Deus só vai permitir a gente chegar num estágio se a gente foi aprovado pelos outros. A gente só quer o suprassumo da história. A gente só quer, sabe assim, a gente só quer, poxa vida, José foi governador. Mas nós não podemos querer chegar de governador direto. E às vezes essa tem sido a nossa oração. E Deus fala assim: ó, meu filho, para ser governador você tem que aprender outras coisas. Você está disposto? Você está disposto a passar pelo que José passou para ser governador de alguma coisa? Então nós precisamos aprender a servir a Deus, independente de aonde estamos, o que estamos passando, o que estamos vivendo, o que está acontecendo. Quem serve a Deus em toda situação, consegue servir a Deus quando as coisas estão bem tranquilas. Quem não faz isso, a hora que chega nesse bem tranquilo, esquece Deus. Quinta lição: seja sempre o melhor. Quando eu estou falando de ser sempre o melhor, não estou falando de ser sempre o melhor para você comparar com os outros, não. Eu estou falando de você ser sempre o melhor para fazer com excelência. José foi o melhor mordomo. José foi o melhor preso. José foi também o melhor governador. Porque era um homem de Deus. Era um homem que entendia que o Senhor estava com ele. Quando o Senhor está conosco, nós temos que ser o melhor empregador, se a gente for patrão. A gente tem que ser o melhor empregado, se a gente for funcionário. A gente tem que ser o melhor pai, se a gente tem filho, ou ser o melhor filho, se a gente tem pai. Nós temos que ser o melhor marido, a melhor esposa. Nós temos que ser o melhor tudo. Por quê? O Senhor é conosco. Posso ouvir um amém? Você é o melhor daquilo que você faz? Eu sou um vendedor. Beleza, você é o melhor vendedor? Não é para chegar para os outros vendedores e falar assim: vocês são tudo ruim demais. Não. É ser o melhor vendedor porque serve a Deus. Você faz com excelência aquilo que Deus colocou na sua mão. José era o melhor em tudo. Vocês já ouviram falar que preso que recebe as chaves das prisões para cuidar dos outros presos? Por que acontecia isso com José? Porque ele era um homem de Deus. Sexta lição: nunca murmure pelo que você está vivendo agora. Vou te falar uma coisa: se tinha alguém que tinha motivo para murmurar, esse alguém era José. Lá atrás, a gente já podia começar lá atrás. Que familhinha sem vergonha essa minha. Meu Deus, que irmãozaiada que o Senhor me deu, sem vergonha. Tudo querendo meu mal, tudo jogando no poço. Eles queriam até me matar. Me venderam para uma caravana que está indo para outra terra, para outro país. José podia murmurar: Deus, quanto que eu vou ver de novo esse povo? Não, José não murmurava. José vivia intensamente aquilo que Deus permitia a ele. Será que a gente vive assim? Sinceramente, aquilo que você está vivendo. Tem gente que murmura por causa da crise, murmura por causa do aperto, murmura por causa de políticos, murmura por causa dos chefes, murmura por causa do trabalho, murmura por causa dos relacionamentos, murmura por causa da esposa que Deus deu, do marido que Deus deu, murmura contra Deus porque Deus não sabia o que estava fazendo na hora que fez isso com a gente. E a gente está em uma novena de murmuração. Eu olho para José e não vejo murmuração nesse homem. Não tem palavra da boca de José que evidencie isso.
Não tinha falta de motivos, mas, no entanto, nós não lemos qualquer momento de fraqueza de José nesse sentido. Sétima lição. Através de um homem justo, Deus salva muitas almas. Sabia, queridos, que por causa do sonho do faraó e da interpretação de José, e por causa das orientações dadas por José, para que os alimentos fossem acumulados ali naqueles 7 anos de fartura, o mundo de então foi salvo. Porque se não fosse aquilo lá, 7 anos de fome dizimaria todas as nações daquela época. Não ficaria ninguém para contar a história. E se as nações não fizeram isso, se as nações não acabaram, foi por causa de um homem que se dispôs diante de Deus a ser íntegro, a ser dedicado como José. As nações saíam de todos os lugares para ir comprar os grãos estocados por José no Egito. As nações foram salvas por causa de uma revelação de Deus ao coração de José. A sabedoria de José não foi em vão, foi tudo trabalhado por Deus. Mas um homem que se dispôs a obedecer a Deus, foi responsável pelo saciar de fome de todas as nações daquela época. Por José, todo mundo foi preservado. O que ele acumulou nos celeiros alimentou todas as nações. Olha o tanto de lição que José nos ensina. Olha o tanto de coisa que a gente pode aprender de José. Agora, sabe o que eu acho fantástico? Deus nos dá sonhos. Deus deu sonho para José, mas Deus também te dá sonhos. Quando eu falo sonhos, não são simplesmente aqueles sonhos que você acorda e fala assim, opa, tive um sonho. Não, são aqueles pensamentos, aqueles desejos, aqueles planejamentos que às vezes a gente faz, que a gente gostaria de chegar. Quem aqui nunca sonhou, tipo assim, olha, quem sabe um dia Deus me permita ter isso, fazer aquilo, ser assim, ser assado. São sonhos. E quer saber de uma coisa, queridos? Sonha mesmo. Sonhar faz bem para a saúde. Não é o Ministério da Saúde que revela isso, não. Sou eu que estou falando. Sonhar faz bem para a saúde. Sonha. Agora, os seus sonhos não podem ser sonhos vazios em si mesmo. Não podem ser sonhos que se preocupam somente com o seu bem-estar. Porque Deus nos chamou como filhos e filhas para que possamos ou pudéssemos nos abençoar uns aos outros. Então sonhar é bom. Deus quer que a gente sonhe. Sonhe muito. Mas quando você pensar a respeito dos seus sonhos, não ache que os seus sonhos serão realizados de tal forma que você vai de um ponto A a um ponto B imediatamente e já está realizado. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender em cada processo que Deus permite para a gente. Para ir de um ponto A para um ponto B, existe um caminho que nem sempre é tão agradável, mas é importante para chegarmos aonde estão os nossos sonhos. Nós precisamos compreender que, como José, passou por muitas dificuldades, mas essas dificuldades, elas são a forma de Deus preparar o nosso coração para obtermos o resultado daquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos passar por esse processo. Então, quando você estiver vivendo uma realidade difícil, não murmura não, que fala assim, Deus, eu te agradeço, isso faz parte do meu sonho para me tornar governador do Egito. Obrigado, Deus, porque no fundo dessa cisterna que me jogaram, que os meus irmãos me jogaram, faz parte. Daqui, no fundo de uma cisterna, eu sei que a ajuda só pode vir do alto. Não é verdade? A gente só sai de uma cisterna para o alto, subindo. Então, Deus quer ajudar-nos em todo o tempo. Então, o que você está vivendo não sirva de motivo de murmuração para a sua vida, querido, mas de gratidão. Nós ouvimos aqui hoje sobre gratidão.
Coração grato nos faz superar uma série de situações. José não saiu da presença do seu pai para ser governador do Egito diretamente. Ele passou por tudo isso. E aquilo que você está passando, se você entende que o Senhor é com você, você tem mais é que descansar na presença dele e ser o melhor do que você pode ser em tudo aquilo que você está passando. Amém? Seja o melhor. Seja o melhor. Seja top. Porque Deus está contigo. À medida que a gente vai lendo a história de José, vem um versículo dizendo: e o Senhor era com José. Amado, olha para o irmão do seu lado, assim, olha para ele, quem fala assim: o Senhor é contigo. Isso, agora, se você falou, agora escuta. Todo mundo falou? Um com o outro com um? Amém? O Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, não tem nada que possamos passar que não seja parte do seu plano, para que nós sejamos um dia governador de alguma coisa. É parte, é o processo, é a preparação de Deus naquilo que a gente vai estar vivendo. Pular essas etapas é perder o privilégio de aprender com Deus. Pular as etapas difíceis, pular as etapas não tão prazerosas, é perder o privilégio de viver a realidade e a beleza que Deus tem para nós lá na frente. Por isso José é exemplo, porque ele nos traz essa consciência de enfrentar todas as coisas, firmados no princípio de quem somos, reconhecendo a identidade de quem somos, reconhecendo a beleza do Senhor que é conosco, e que por isso nós nunca vamos ficar na mão. Amém, queridos? O Senhor era com José, como o Senhor é com você. Amém? Repita comigo: o Senhor é comigo. Ninguém pode atrapalhar o processo do que Ele tem para mim. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Queria que você tivesse um tempo de oração agora, se apresentando diante do Senhor. Nossa intenção é poder orar com você, querido. Declarar que nada e ninguém vai impedir o processo maravilhoso que Deus tem para você. Amém? Quem quer orar isso comigo? Eu queria que você ficasse de pé, se você quer orar isso comigo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, e diante dessa história, Pai, a história do teu filho José, um homem que nos ensina tantas coisas por aquilo que viveu, por aquilo que passou. Nós queremos, ó Pai, apresentar os nossos corações diante do Senhor da mesma forma. Queremos ser como José, Pai. Nós queremos viver essa realidade, por mais que sejam difíceis as coisas que estamos vivendo, nós queremos firmar-nos nos princípios da Tua Palavra e superarmos, ó Deus, todas as dificuldades, crendo que se o Senhor é conosco, ninguém pode ser contra. Eu quero pedir que Tua bênção seja sobre cada um dos meus queridos irmãos aqui, fortalecendo-os no conhecimento da Tua Palavra, na revelação do Teu Espírito, para que, ó Pai amado, nenhum de nós despreze as situações que estamos vivendo, ó Pai, porque elas fazem parte desse processo. Pai, que nenhum momento difícil seja rechaçado por nós, mas seja encarado como José encarou todas as suas dificuldades, compreendendo, ó Deus, que isso é o processo que vai nos moldar segundo o Teu querer para vivermos a beleza do que o Senhor tem preparado para nós. Como José foi justo diante da Tua presença, Pai, nós também queremos ser. Como José foi usado para salvar tantas almas, nós também queremos ser. Pai, que a nossa firmeza no Teu Evangelho, que a nossa firmeza em Ti possa resplandecer para as pessoas que estão à nossa volta, e que sejamos mesmo instrumentos abençoadores, vivendo, Pai, com dignidade
tudo aquilo que o Senhor permitiu que vivêssemos, até mesmo nas piores dificuldades. Nós queremos, ó Pai, ser homens e mulheres que olham para essas dificuldades e declaram: Pai amado, obrigado, porque isso faz parte do processo que o Senhor tem para a minha vida, e eu quero passar por isso com dignidade, com a certeza e a convicção de que foi assim que o Senhor preparou, porque foi assim que o Senhor idealizou para que na minha vida a Tua palavra fosse firmada cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Pai amado, nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Senta só um pouquinho.